Meu nome é Aline Santos, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou formada desde 2018. Durante a minha graduação, eu tinha muito interesse na área da fisioterapia pélvica, tanto é que eu me formei e já comecei a atuar nessa área, porém sem tanto foco. Mas foi esse ano de 2023 que me fez querer focar ainda mais na área que eu escolhi atuar. O que eu fiz então? Eu fui atrás de me especializar e eu fui fazer o curso intensivão com o professor Gustavo Latorre em fevereiro desse ano. E eu prometi para mim mesma que quando eu retornasse do intensivão, as coisas seriam diferentes. Eu deixaria de trabalhar com o Pilates e eu focaria exclusivamente na fisioterapia pélvica. Foi o que aconteceu. Mesmo focando em fisioterapia pélvica, vivenciando casos clínicos, conversando com colegas sobre fisioterapia pélvica, eu sempre senti a necessidade de um planejamento estratégico para o meu consultório, focado em captação de pacientes e também no tratamento dos mesmos, porque até então a minha maior dificuldade era manter esse paciente comigo até o momento da alta. O paciente vinha até o meu consultório, ele fazia uma avaliação, muitas vezes eu não cobrava o valor da avaliação e já fazia o primeiro atendimento no mesmo dia da avaliação. Há um tempo atrás, por volta de maio aproximadamente, o professor Gustavo Latorre, ele esteve aqui em Porto Alegre e a Ale me convidou para ir até o curso e foi lá que eu me aproximei da Isabela. Eu conheci a Isabela nesse dia. Eu fico pensando que nada foi por acaso, como eu falei para ela. Porque o que aconteceu? A gente sempre se aproxima das colegas perguntando: quanto é que tu cobra a sessão? Como é que tá a fisioterapia pélvica lá na tua cidade? Como é que a fisioterapia pélvica é vista? E nós sempre vamos trocando aquelas frustrações, as pequenas decepções. Aí se a gente percebe que a colega cobra um pouquinho mais caro, R$10, R$20 a mais que seja na sua consulta, a gente fica pensando: eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho mais. Mas daqui a pouco vem outra colega e diz: eu cobro um pouco menos. Então a gente fica naquela oscilação. Nós nunca sabemos precificar o nosso tratamento, o nosso trabalho. Essa era uma grande dificuldade que eu tinha. Eu percebia que eu não tinha essa facilidade, essa segurança de precificar o meu atendimento. Aí foi então que, conversando com a Isa, ela me disse: Aline, eu trabalho assim, eu trabalho com um plano de tratamento, o paciente ele não é liberado até o momento da sua alta, até eu perceber uma melhora. Eu fiquei pensando: opa, mas até agora eu não tinha conseguido fazer isso. Os pacientes vinham no meu atendimento, eu fazia a avaliação, fazia o tratamento e daqui a pouco, quando ele percebia uma melhora de 5, 10%, para ele já era o suficiente. Porém, para mim não. Mas daqui a pouco o paciente sumia e eu não conseguia dar a alta para o paciente. Essa era uma dor absurda. Fora, claro, que eu tinha a questão de não conseguir ajudar em casa. Meu marido trabalha, eu também trabalho e muitas vezes a minha jornada de trabalho era muito maior que a dele e quando nós chegávamos para fazer as contas do mês, muitas vezes eu conseguia pagar o que eu consumia, né, as minhas contas pessoais e, no entanto, nas contas de casa eu não conseguia ajudar. E aí, conversando com a Isa, entendendo um pouquinho mais do método de trabalho dela, eu disse assim: Isa, eu quero aprender contigo, só que no momento eu não tenho dinheiro, acabei de gastar um carro lá no intensivão, não reclamando em momento nenhum, porque super valeu a pena, mas eu não tenho dinheiro. A Isa me disse: Aline, eu vou pegar teu WhatsApp,
eu vou entrar em contato contigo, a gente vai conversando, o pessoal da minha equipe vai te chamar para conversar. E eu, ok. Aí eu fiquei pensando, eu tenho muita vontade de fazer algo assim, mas no momento é inviável, eu não tenho esse valor. Não dispunha desse valor no momento. E aí a Isa me chamou para conversar na segunda-feira. A gente tinha conversado no domingo e ela me chamou para conversar na segunda. Aí ela me fez uma pergunta de como ficaria o melhor valor para eu dar uma entrada, iniciar de uma vez a mentoria. Ela não me deixou em paz, ela não me deixou pensar muito. Só que era uma coisa que eu queria muito e no momento, como eu falei antes, não tinha como pagar. Bom, resumo da ópera. A Isa super facilitou para mim, ela disse, o valor X de entrada tu consegue pagar? Daí eu, nossa, Aline, quanto que tu consegue pagar? Eu disse, consigo X. Aí depois, conforme for entrando os valores, eu vou acertando contigo. O que aconteceu? Nos primeiros 15 dias de mentoria, eu bati um valor nunca antes batido aqui no meu consultório. Nunca. Eu acho que eu quintupliquei o meu faturamento. E eu quitei, eu disse pra ela, Isa, eu vou quitar contigo tudo que eu te devo. Quitei em 15 dias a minha mentoria. Eu acredito que o momento que eu estava vivendo, que eu estava disposta a mudar, a ter um faturamento ok dentro dessa área tão maravilhosa que é a fisioterapia pélvica, tudo convergiu para que eu tomasse a minha decisão. E no momento que eu falei com a Isabela, que ela me disse, Aline, eu trabalho por tratamento. Aline, os meus pacientes, eles ganham alta, mas no pós-alta eu continuo fazendo esse atendimento, né, um acompanhamento com eles, esse é um diferencial. Então isso me trouxe uma luz, porque eu sempre tive um carinho e um cuidado com os meus pacientes, sempre gostei de saber como eles estão pós-tratamento, mas às vezes acabavam passando o tempo e a gente perdia o contato, a gente esquecia. E hoje não, hoje eu tenho tudo planejado. Com quem que eu vou entrar em contato hoje? Para quem que eu vou mandar mensagem? Paciente que ganhou alta, daqui a quanto tempo vai receber aquela mensagem lá no WhatsApp dele, para ele lembrar de mim, né? Então foram coisas assim que foram me motivando, apesar da vontade que eu já tinha em mente da minha mudança, eu precisava só de um norte. E foi com a Isabela que eu tive esse norte. E antes de ter essa visão, muitas coisas me impediam de superar essas dificuldades que eu tinha. Primeiro, a precificação. Eu via como se eu estivesse fazendo a fisioterapia por amor. Aquela coisa que a gente se forma e a gente já sai pensando, né? Fisioterapia por amor. Eu preciso ajudar as pessoas. Porém, quando a gente tem esse pensamento de não colocar um valor agregado àquela ajuda, nós colocamos a fisioterapia cada vez mais para baixo. Ou seja, muitas vezes no primeiro atendimento o paciente ele já vê o resultado imediato, porém ele acaba abandonando o tratamento e aquele problema ele retorna. Ele pode até demorar, mas ele retorna semanas, meses depois. E é o que acontece. Fisioterapia pélvica não serve para nada. Fisioterapia pélvica não adianta. Eu fui lá na fulana de tal, fiz tantos atendimentos e eu percebi que foi o mais do mesmo. A fisioterapia não adiantou para mim. Essa questão de precificação do tratamento e do tratamento em si, da sequência, desde a avaliação, o durante o tratamento, a alta e o pós-tratamento. Eram coisas que eu não conseguia seguir, eu não tinha um padrão. Hoje em dia eu tenho um padrão certinho de acompanhamento com os meus pacientes e tem dado super certo para mim.
E a minha decisão de entrar para a mentoria, ela já estava mentalmente tomada, só que o financeiro ainda pesava um pouco. Então foi através da facilitação, da conversa, da negociação que eu tive com a Isa que eu decidi entrar na mentoria e encarar tudo isso, toda essa mudança. E já com a primeira conversa que eu tive com a Isabela, eu até mandei uma mensagem para ela, eu disse: mulher, tu chama dinheiro. Porque eu conversei com ela, eu apliquei uma pequena orientação que ela me deu no domingo, quando nós conversamos, e o paciente fechou um plano de tratamento comigo. Então, eu mandei a mensagem para a Isa e pensei, não, é isso que eu quero para mim. Então, como eu já havia dito, antes mesmo de fechar a mentoria com a Isa, seguindo uma dica que ela me passou, eu já consegui fechar um plano de tratamento com um paciente e eu percebi, é isso que eu quero para mim. E não demorou muito, porque assim como eu não tinha o dinheiro para fazer o acerto da mentoria com a Isa, em 15 dias eu fiz o pagamento integral da minha mentoria com ela. Então eu já vi resultado nos primeiros 15 dias de mentoria, aplicando o passo a passo que a Isa e que o Renato passam na mentoria. Eu não preciso nem dizer que o impacto no meu negócio atualmente foi grande. Eu consegui fazer muitas coisas que antes eu não conseguia fazer. Consegui comprar coisas que antes eu ficava contando os pila, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, para comprar. E consegui fazer os meus investimentos, porque eu invisto todos os meses. E o mais importante de tudo, eu consegui auxiliar o meu esposo nas contas da casa, mesmo ele não querendo, porque até mesmo no aluguel aqui do meu consultório, ele tinha que me ajudar. Quando eu falei para ele, não, esse mês o aluguel é comigo, esse mês eu vou investir X, esse mês eu tenho dinheiro para te auxiliar numa reforma que nós começamos a fazer na nossa casa. Ele ficou pasmo, porque toda vez que eu vou fazer um curso, ele é o primeiro a dizer, tá, mas e quanto tu vai lucrar com isso? O que isso vai te agregar no futuro? E eu nunca sabia o que dizer. E na mentoria da Isa eu fiz completamente escondido, eu não comentei com ele porque eu já estava super cansada de comentar essas coisas e ele me fazer a pergunta e eu nunca sabia o que eu falaria para ele. Então, quando eu fechei esse valor no primeiro mês, que não foi nem um mês inteiro, foi dos 15 dias para o final de maio, eu contei para ele. Eu comecei a fazer uma mentoria, assim, contei como é que funcionava. E eu disse para ele, tu sempre me perguntava o que isso ia me trazer de valores no futuro, né? Então agora eu tenho aqui, ó, tá aqui na planilha do Excel o que tá me trazendo. Ele ficou chocado, porque ele é o cara analítico, ele é o cara dos números. E ele realmente viu no papel, aliás, na planilha do Excel, o que ele precisava ver para crer. Então essa questão da insegurança, da precificação, de trabalhar com o plano de tratamento adequado para cada caso do paciente e saber o número de atendimentos que esse paciente vai precisar e colocar um valor nisso e cobrar sem ter medo. Cobrar esse paciente com a ideia de que muitas vezes eu vou estar livrando ele de uma cirurgia na qual ele pagaria muito mais. Isso me trouxe uma segurança hoje em dia, porque eu sempre me considerei muito boa tecnicamente. Só faltava saber como ganhar dinheiro com isso.